Pessoal, quando nós refletimos acerca das energias que são usadas para um dado trabalho, isso implica um hábito que eu vou fazendo a descrição de economizar os meus recursos para aquele desiderato. Consono vai ser trago para nós em Missionários da Luz, no capítulo Passes, em que André Luiz vai nos dizer um pouco acerca da necessidade da nossa urgente elevação e que é porta adentro da alma. Porque existem movimentos dentro de nós que são fora o íntimo e que não diz respeito a quem está do meu lado, mas aquilo que eu sou. E que é uma decisão que eu faço a opção por ela e vou em busca. Nesse sentido, eu não aguardo o outro na marcha de engrandecimento e de sacrifício, mas vou lá e, por moto de fórum íntimo, faço aquilo acontecer. Por isso que, se eu desejar que a minha obra se eleve no ritmo mesmo, eu vou precisar me elevar num ritmo promissor, enquanto a minha moral. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no equilíbrio do campo das emoções, como que eu vou fornecer uma construtiva força para alguém, ainda mesmo na condição de um útil instrumento, se eu faço desperdício sistemático de vital irradiação? E aqui entra a própria questão da resiliência, da serenidade, porque eu tenho consciência que para eu fazer o essencial que eu preciso fazer, em termos das minhas conquistas mais simples, mais imediatas, urgentes, o tempo já é curto. Imagina se eu desperdiço energia com bagatela e acaba, gente, que é uma renúncia desassombrosa, quinquilharia, a bagatela, porque acaba que isso me convida a parar nessas situações. E nesse sentido, que se o meu sistema nervoso oprimir, esgotar, vai se transformar em um canal que não responde pelas havidas interrupções. Visto que eu vou estar estafada nesse esgotamento importante, e aqui nós podemos considerar que o neurônio, ele se ressente do estresse, até pelas substâncias que são liberadas na nossa corrente sanguínea, entre hormônios, os próprios neurotransmissores que fazem aí a participação nessas manobras e as sobrecargas subsequentes. Então acaba que o neurônio, ele ressente das impactações do estresse, do esgotamento, do nervosismo, das opressões. E nesse sentido que, chegado nesse ponto, o neurônio, ele não vai ter a sua função integral, preservada, e pode, inclusive, disruptar a sua conduta, as suas produções, fazendo produções indevidas de substâncias, mandando mensagens incorretas para um outro neurônio ou para uma parte do corpo e recebendo mensagens em que ele faz a leitura correta. Antes, quando ele estava bem, agora ele faz uma leitura incorreta das mensagens que chega para ele de outros neurônios ou de outras partes do corpo. E aí vira esse tumulto para o neurônio que inclusive pode vir a morrer. Quando a gente fala, por exemplo, de desvairada paixão, excessiva mágoa,
obsidente inquietação, constitui barreiras que impedem a passagem das auxiliadoras energias. Então, a questão, por exemplo, da mágoa, quando eu fico nutrindo esse estado de coisa, me demorando nessa querela, até porque o indivíduo que bate o pé e diz que não perdoa, ele está primeiramente prejudicando a sua circuitaria, que recebe aquele lixo mental, aquele corrosivo, via circulação sanguínea, levando as suas impactações. E por isso que, quando o indivíduo ele resolve por ficar excessivando o ressentimento, nutrindo, fermentando aquilo, ele já está fazendo uma corrupção importante dos seus neurônios e da sua circuitaria como um todo, que vai reverberar na maneira como o seu organismo ele irá responder àquilo que acontece. E nesse sentido que a energia auxiliadora que vem para nos dar uma força, isso é impedido de nos atravessar. E se vem a nos atravessar, não vai ter o alcance que poderia, enquanto eficácia. Quando consideramos, por exemplo, a inquietação obsidente, em que eu me comprazo em inquietações querelosas, semi-menores, em que, se nós considerarmos, por exemplo, diante daquilo que eu preciso focar o meu processo, se torna insignificante, experiências de inquietações, de preocupações mórbidas, de ansiedades, que me esgotam e acabam por desembocar meus recursos, jogando isso no lixo. E é curioso, gente, porque nós vivemos no meio de vibrações em que o ódio, ele circula para todo lado, a inveja, o ciúme, a raiva, e o tempo inteiro nós somos encontrados por isso. E é curioso porque até a maneira que às vezes você fala uma coisa, parece que já tem uma situação armada para se rebelar contra aquilo que foi falado, enquanto que o que foi falado não teria como retorno isso, mas por uma situação que está pronta, esperando, numa espreita para poder entornar. E isso é uma situação que a gente vive e que, inclusive, diz da urgência de nós não nos entregarmos às inquietações mórbidas, mas mantermos a serenidade e a lucidez no nosso campo mental, porque se eu não tomo cuidado, eu acabo desequilibrando com as energias que me alcançam. Como uma senhora que havia mandado 3 áudios falando um pouco do agradecimento dela, porque tinha sido feita uma manobra no nosso local de trabalho e o filho dela ia receber uma consulta gratuita em que também o óculos ia ser dado para ele. Ele está precisando dessa intervenção do óculos, porque já tem um tempo que ele está com problema para enxergar e a mãe não tinha como estar levando ele no oculista, porque ela dependia de ser a liberação de vaga pelo SUS e está superlotado no sistema de saúde pública, então ela estava na fila. E quando ela ficou sabendo que tinha liberado a consulta gratuita para esse filho com o respectivo óculos, ela houvera mandado alguns áudios agradecendo por ter dado certo. E quando eu tinha feito a colocação do áudio, eu estava ali no ambiente de sala de aula, então eu coloquei com a legenda daquilo que ela falava,
porque estava no mudo. E pela legenda do áudio eu acompanhei aquilo que ela dizia. Então eu tinha falado algo para ela no sentido de agradecendo ela pela confiança. E ela já deu um retorno onde apagou aqueles áudios que ela tinha mandado e depois respondeu alguma coisa, mas depois que eu falei uma outra coisa com ela, ela já tinha apagado aquilo que ela respondeu também, numa clara colocação de insatisfação, de raiva por alguma coisa que talvez não tenha atendido naquele momento ao que especificamente desejaria se ter colocado. Mas isso traz para nós da condição que nós estamos, a flor da pele. Como num outro episódio, que nós houvéramos feito algumas reflexões sobre 3 curtas que foram disponibilizados no cinema, ali paralelo ao ambiente onde alguns adolescentes tinham ido. E esses curtas falavam de temas importantes, até porque eles estão fazendo sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção da ideação suicida, suicídio indireto e suicídio direto, o Agosto Branco, que é a prevenção do câncer de pulmão e o diagnóstico precoce, e o Agosto Azul Vermelho, que é a prevenção da doença cardiovascular e tratamento. E como os curtas falavam de sonhos, de foco que o adolescente precisa ter para alcançar seus objetivos, da questão do bullying, da intolerância na escola, que está ligada a ideações suicidas, a transtornos mentais, tanto de agredidos quanto agressores, e a questão de inteligência artificial, internet, na sociedade que nós estamos internetizada, e em que as pessoas, se não cuidar, nós acabamos que nos tornamos marionete na mão da internet, fantoche. E como o tópico que houvera sido falado nos curtas tem a ver com esses temas que eles estavam elaborando para entregar um cartaz, nós houvemos por bem fazer um link e fazer levantamento de reflexões. E acaba que existe já o retorno que acontece enquanto uma intolerância, de dizer que o assunto não tem a ver com aquilo que deveria estar sendo dado, e também de não ter a ver com a matéria que está sendo lecionada ali, e mostra que é uma intolerância que nós trazemos, raivosa, e que explode a qualquer gota. E é curioso porque, por exemplo, quando a gente fala a questão da biologia quântica, que é a biologia da atualidade, que está estreitada com outros âmbitos do conhecimento, isso mostra para nós que existe uma intercomunicação que a gente precisa correr atrás. Inclusive, quando existem, por exemplo, contatos com alguém em que houve alguma questão mal sucedida, a nossa incapacidade de continuar vendo as qualidades do outro, de lembrar apenas do benefício, do que foi bom com esse outro, das coisas boas que ele tem, esquecer as coisas ruins. Porque acaba que a gente tem contato com alguém e se houve uma experiência negativa com esse alguém, quando nós somos chamados a ter uma nova interação com essa pessoa, a gente só traz o negativo e não quer e não aceita interagir com essa pessoa de novo, porque a gente foca no que é negativo, enquanto nós poderíamos ficar só com as coisas boas que nós vemos com essa pessoa, focando apenas nos benefícios daquele relacionamento saudável com o outro, mesmo que tenham tido coisas negativas.
E nesse sentido, mostra que são escolhas que a gente já tem a tendência natural de fazer. A gente já tende para a inclemência, para a falta de compaixão, para a intolerância, e que explodem ao menor vento. Então, por isso que a gente tem esses surtos de iras para todo lado. E que se a gente não fica atento, a gente pega e cai nisso também. Expressando isso em palavra ou silenciosamente, porta dentro da alma. Porque eu posso, em pensamento, em sentimento, mirar contra uma situação, ter raiva de alguém, mesmo que eu não expresse. Naturalmente que é melhor que eu segure e não torne aquilo uma ação concreta, mas se aquilo passa pelo meu pensamento, eu já pequei em pensamento, já houve uma queda dentro de mim. Então eu não posso deixar isso ter uma gota de espaço dentro de mim. Seja a ira, seja o rancor, seja a impaciência, a intolerância, que são responsáveis, inclusive, pelos quadros hórridos que nós temos de ataques, violações de direitos humanos, violência de todo porte, que começa com um pensamento intolerante que eu permito, que eu vivo, e que estão em torno de nós, gente, dentro de nós. Eu, para poder não dar espaço para isso, preciso ter uma vontade muito forte para vencer a minha sombra, para domar minhas más inclinações e para me reformar moralmente a cada momento. Até porque a gente sabe que a lei é de progresso. Eu preciso hoje estar melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, é um esforço hercúleo que a gente tem que fazer. Porque no meio desse mar de ira que a gente vive, de surtos impacientes que acontecem para todo lado, aquele que não quiser muito se manter mansueto, caridoso, bondoso, porque também é uma coragem. Numa sociedade onde a perversidade ainda predomina, e a perversidade ela é um adoecimento, a mansuetude é uma coragem, a bondade é uma intrepidez, que nós precisamos funcionar. Porque quando a gente fala do efeito manada, pelo fato de nós sermos seres sociais, que convivemos em sociedade e precisamos disso, inclusive um dos critérios para a questão da convivência em sociedade vai trazer que nós precisamos disso para o nosso equilíbrio mental, convivermos uns com os outros, aquele que se isola adoece. E a questão da convivência, quando eu transformo a minha convivência com o outro em atitudes boas na direção desse outro, eu vou me fortalecendo. Vai sendo afastado de mim os meus adoecimentos, os meus transtornos. E nesse sentido, por nós sermos seres gregários, a gente tem esse lado grey, do efeito manada, onde aquilo que a maioria faz, a gente acaba que vai junto com essa correnteza, mesmo que não seja bom. Porque o certo vai continuar sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. Mas como a gente tem já esse efeito manada, quando a maioria faz uma coisa mesmo errada, a gente tende a ir junto, sem maior reflexão. E sem conseguir opor uma força que nos faça resistir àquela correnteza. Então, acaba que numa situação onde nós estamos imersos nessas energias ainda de cólera, de rancor, desamor, acaba que eu preciso de uma força muito grande, de um querer muito potente, para que eu consiga opor resistência a essa correnteza. E nesse sentido que, se eu consigo fazer essa frente, acaba que eu
vou então fazendo vencer portar dentro da alma os sentimentos elevados, que é portar dentro da alma, gente. Porque o outro não precisa saber da minha raiva. Se eu pensei raivosamente de mim, de alguém, se eu senti raiva, seja de quem for, já houve uma queda consciencial dentro de mim. Isso não precisa ter chegado no outro. O outro, por exemplo, não precisa saber o que foi que aconteceu durante o seu assassinato. Porque aquele que assassina mancha a sua consciência perante ela mesma. Mesmo que o assassinado não saiba quem o assassinou. Porque isso não diz com o outro, isso diz comigo. Então, seja algo que eu manifeste em ação ou não, a queda, a partir do meu pensamento, é registrada por mim, pela minha consciência, e eu me comprometo perante a lei de causa e efeito. Agora, mesmo que eu tenha uma ação concreta, mesmo que o outro não saiba quem fez aquela nefandade com ele, eu continuo manchada da mesma forma, porque não é com o outro que eu me comprometo, é com a minha própria consciência quando eu faço mal. Por isso que é eu comigo. E é esse comprometimento perante a lei de causa e efeito que vai me convocar para reparar aquilo. E acaba, gente, que nós estamos numa sociedade medicada. Como uma moça comentava que ela trabalha num escritório de advocacia que tem vários departamentos nesse escritório. E ela dizia que todos os seus colegas ali, que trabalham em diferentes departamentos ali daquele local, tomam medicação para conseguir trabalhar. Então, a pessoa, ela, para dar conta de acordar, tomar um café, sair de casa, chegar no trabalho, fazer o serviço que foi confiado para ela ali, ela precisa estar sob o efeito de medicação. E, no caso, se o indivíduo ele deseja parar com a medicação, precisa ser aos poucos e é um objetivo. Porque à medida que eu vou desligando a medicação, eu vou tirando do meu corpo respostas otimizadas que me permitam poder fazer frente aos disruptores que ainda me acontecem, e eu vou podendo, de modo próprio, tecer uma conduta elevada, um pensamento saudável, uma atitude mental nobre. E, inclusive, que passa pela espiritualidade, pela utilidade, por um terapeuta, por um psiquiatra, até que a gente possa ir desfazendo da conexão com uma medicação. E um outro aspecto que nos acomete muito é a maledicência, porque acaba que quando nós estamos em grupos com outras pessoas, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba escolhendo alguém para falar mal. Quando a gente vê alguém, virou vítima da nossa língua, e a gente começa a tecer comentários negativos sobre essa pessoa. E é algo que está também no nosso manada. Então, se eu estou num determinado ambiente com outras pessoas, eu preciso vigiar minha língua para que seja um momento producente. Um momento onde eu deixe coisas boas no outro com aquilo que eu falar. Porque se eu não tomo cuidado, aquela conversa acaba escolhendo alguém e derramando sobre esse alguém, que geralmente não está presente, pode também estar, mas que geralmente esse alguém que é vítima da calúnia está ausente, uma série de féus que vão impactar vibratoriamente, primeiramente aquele que está falando mal do outro, e também alcançar aquele que está sendo malho daquela calúnia. E um outro aspecto, gente, e que diz respeito aos nossos adolescentes e jovens, são as conversas, as ocupações mentais. Porque se nós não tivermos
uma palavra boa para levar para eles e também para os outros, uma boa nova que sempre vai significar a mensagem de Jesus na nossa direção, que é de onde promana o consolo para nós, acaba que o próprio midiático leva esses adolescentes, esses jovens, a se ocuparem de conversas, de filmes, de revistas, de interações que são perigosas e impuras e que não contribuem para a elevação que todos precisamos alcançar. E nesse sentido que isso é tão urgente que às vezes alguns comentários que a gente procura fazer até para levar uma boa palavra, uma colocação nobre, aquilo que a gente tenta fazer no sentido de ajudar um despertamento moral, se nós descuidamos um minuto, a erva daninha das conversas chulas, ela prolifera. E fica parecendo, inclusive, que não está tendo resultado as nossas tentativas de deixar aí trigo ao invés de joio. Mas nós não estamos focados no resultado, a gente lança a semente boa. O germinar dela e a sua frutificação pertence a Jesus, porque até lançar essa semente boa vem do Cristo mesmo. Nós somos instrumentos imperfeitos e apesar de nós, Jesus age. Porque é dele que promana esse consolo. Por isso que, como vai falar nesse recorte, se eu não cuido da minha urgente elevação, não tem como eu ser instrumento de uma boa nova. Jesus, mesmo que ele deseje nos usar para algo, porque ele sabe que eu que preciso que ele me use, não é ele que precisa me usar, fica difícil e às vezes impossibilitado de me usar para levar alguma coisa que vai auxiliar alguém. Porque eu estou tão cheia de rancor, de impureza, de maledicência, que acaba que as energias beneplatosas que promanam das esferas elevadas não encontram escoamento através de mim. E se aquilo tenta acontecer, acaba que aquilo que eu trago contamina essas possibilidades, essas energias. Por isso, gente, que nós vivemos momentos graves, porque nós temos responsabilidade com a nossa sociedade, que nós estamos nela. Se eu vivo esse momento na carne, lúcida, enquanto poder ter contato com a doutrina espírita e com aquilo que vai contribuir para a nossa elevação, é porque eu preciso entregar isso para os outros. A mesma coisa, toda forma de acúmulo que a gente tem, eu preciso desfazer e entregar e distribuir. Por isso que também nós temos que examinar as nossas fisiológicas necessidades, a par dos requisitos de psíquica ordem. Então, a gente tem que fiscalizar os elementos dispensados para os celulares armazéns, numa destinação indispensável, por parte nossa mesma, que temos a intenção de atender às tarefas bonosas. Então, se a gente considerar, por exemplo, o excesso de alimentação, produz pelo poro fétido odor, bem como a saída do pulmão e do estômago, prejudica as sediantes faculdades, porque provoca normais dejeções e desarmonias de vulto no gastrointestinal aparelho, interessando a intimidade celular. Quando a gente considera, por exemplo, substâncias tóxicas, o álcool, os fumos de todo tipo, seja wave, cigarro eletrônico, cachimbo, charuto, o cigarro tradicional, todos operam distúrbios nos nervosos centros, modificando certas psíquicas funções e anulando os esforços melhores na transmissão de
regeneradores e salutares elementos. Por isso que, quando a gente leva efeito a construção da sincera boa vontade, o leal trabalhador ele vai compreender a necessidade de desenvolver qualidades nobres, que compete a mim, a interessada naquilo. Até porque, se eu menoscabo aquilo que eu faço com o meu organismo, de alguma forma eu estou descompromissada com esse processo e estou oferecendo um organismo deficitário. E isso vai ter a sua consequência. Porque quando nós estamos em incessante contato com os desencarnados benfeitores, que se valem de nós na missão de amparar outrem, nós recebemos sugestões indiretas de aperfeiçoamento que nos erguem a mais elevadas posições. E é algo fato isso aqui. Inclusive a partir do trabalho mesmo que nós estamos fazendo. Igual essas reflexões do Cacau, que eu sempre ouço antes de postar no YouTube, eu aprendo muito. Muitos avisos são falados para mim através dessa reflexão aqui, críticas de coisas que eu preciso endireitar na minha rota, consertar. Também a próprio passe à distância, que está na nossa rede de tratamento espiritual à distância, eu sou muito curada e liberta por essa oração, por esse momento. Então, acaba que exatamente porque é um trabalho do Cristo na nossa direção, à medida que a gente segue leal nesse trabalho, nós somos os primeiros a ser beneficiados. O Divaldo, certa feita, estava vivendo uma situação difícil e ele estava sem encontrar uma saída para a dificuldade que ele vivia, até porque, enquanto por aqui nós encontramos uma dificuldade após a outra, o diferencial é como eu lido com isso. E ele, numa dificuldade específica que ele estava vivendo, estava sem divisar a saída para aquela situação e foi trocar uma figurinha com Joana de Ângeles. E ela disse para ele que já tinha dado a orientação, a resposta para ele acerca dessa situação, na própria psicografia dele, nos escritos que ela trazia à lume através dele. Que era para ele prestar mais atenção nas coisas que ele estava escrevendo e falando nas suas pregações. Porque o primeiro que precisa se beneficiar disso é ele mesmo. Porque não é algo que está vindo dele. É algo que vem da esfera superior, sob a égide de Jesus, e nos alcança, para ajudar primeiramente a nós, apesar de nós. E nesse sentido que ele, então, procurou a partir daí ficar mais atento, porque ele percebeu que ele estava se colocando como instrumento, mas sem aproveitar as dádivas que estavam vindo à lume através dele, primeiramente para ele. E se eu não faço isso, eu vou ficar desfalcada. E aí a queda fica iminente. E se eu não desperto para isso a tempo, fica inevitável tombar, cair. Nesse sentido que... Agora, se surgir uma imediata necessidade de socorrer alguém no círculo dos encarnados, e precisa de alguém de pronto em derredor e um órgão adequado e completo à influenciação das superiores potências não está disponível, existirá alguém ali próximo que, mesmo ainda mergulhado na ignorância e que não percebe os perigos a que ele envolve a si mesmo, que pode se deixar aproveitar pelo espiritual esforço em benefício de outrem, se isso seria crível. Mas
vai ser dito que em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade naqueles que se colocam como auxiliadores, poderá ser ministrado espiritual benefício com eficiência relativa. Aquele que estiver enfermo poderá procurar saúde. O desviado, se realmente quiser isso, pode retornar ao equilíbrio. Se nós colocássemos a prática do bem circunscrita aos espíritos bons completamente, seria impossível a humana redenção, até pelo estágio que nós estamos mesmo. E que inclusive diz dos riscos que nós corremos de queda. Por isso que Emmanuel vai trazer que antes eu viver na maior das provações do que cair na larga estrada das tentações que nos atacam, com insistência nos nossos vulneráveis pontos. Então, qualquer cota de espírito de serviço, de boa vontade, recebe a melhor atenção da parte dos maiores. Então, ele vai trazer que as nossas aspirações de trabalhador precisam ser cuidadas, regadas, vigiadas, para que a nossa tarefa cresça em valores eternos e positivos. E nós teremos aí que é um trabalho de vigiamento do meu ser e daquilo que esteja em torno de mim e da minha interação com esses areais. Até porque, gente, no meio desse maremoto de energias que nós temos aqui, eu posso confundir ou me perder naquilo que eu sinto e penso. Porque uma coisa é se eu tivesse no meio de espíritos elevados, que, portanto, não me obsedam, e onde eu pudesse, com tranquilidade, respirar um ar leve, feliz, em que eu não sou confrontada com manchamentos e deformidades de mim mesma. Outra coisa é quando eu estou no meio de espíritos imperfeitos, qual eu mesma, que nos obsedamos uns aos outros, e que, devido a isso, eu posso sofrer deformidades das minhas energias e naquilo que sou naquele momento. Por isso que, quando nós estamos considerando a nossa interação no orbe com a Terra, é um risco constante. Enquanto na Terra eu não posso cantar a vitória. Eu posso, de passo em passo, com vigilância, oração, autoconhecimento, reflexão diária, porque aí eu consigo perceber meu erro a tempo, ou mesmo que no momento tenha passado despercebido, mas eu, o mais rápido possível, já identifico aquilo para consertar. E a par desses elementais, e fazendo uma caminhada relativamente, proporcionalmente e razoavelmente atendendo aos interesses de Jesus, sem ferir tanto os interesses dos benfeitores, o desejo do Cristo na nossa direção, de forma equânime, circunspecta, prudente, sem nos fiarmos da aparência, porque a aparência ela é enganosa, a matéria é ilusória e só se desiludirá quem se iludiu. Então, enquanto a gente estiver na Terra, a gente vai fazendo aparamento de aresta. E a gente vai de passo em passo, percebeu que deslizou, levanta o mais rápido possível e continua,
Porque também se eu parar no deslize, eu termino de cair de vez. Percebi que deslizei, que dei uma desequilibrada e quase que caí, clamorosamente, já me recomponho a tempo e continuo. Percebi que houve uma queda, algo mais importante enquanto aí uma falha, um erro, eu já logo levanto e já vou para o próximo degrau. Já trato de corrigir, de pedir desculpa, de reparar a situação com tantos quantos estejam envolvidos naquilo. Porque se eu, depois que eu caio, eu finjo que não aconteceu nada, levanto, já vou para o próximo degrau e sigo, isso acaba que me prejudica. Eu preciso cair, ver que a queda aconteceu, mas eu não paro nela. Eu já me recomponho moralmente, já vou em busca de reparar aquilo quanto antes. Então, enquanto a gente estiver na Terra, esse é o movimento, porque deslizar, nós vamos deslizar. Porque nós ainda estamos nesse estágio de prova e de expiação, nós somos espíritos imperfeitos. Se a gente pegar, por exemplo, a Alcione, que já não era mais um espírito terráqueo, ela estava ali na constelação de Sírios, que também é governado por Jesus, mas já um planeta feliz na época, quando ela pediu para vir para a Terra, encarnar aqui, foi avisada dos riscos que ela correria na Terra. Porque, gente, quando nós comentamos a questão do sexo masculino e feminino na Terra, é devido à necessidade de nascerem seres humanos de uma união, de um casal aqui. Agora, quando a gente fala do mundo espiritual, espíritos não precisam nascer de espíritos lá. Então, você não tem a sexualidade como é aqui. Na verdade, no mundo espiritual, e aqui a gente está falando do mundo espiritual superior, enquanto aí regiões de regeneração, porque regiões expiatórias no astral são umbrais e vai descendo, piorando. Regiões trevosas, abissais, mais embaixo. A gente tem Vale dos Suicidas, que é um local à parte, e temos também várias gradações dos próprios umbrais. Então a gente vai ter variações, mas quando a gente fala do astral superior, nós temos várias gradações também. E nesse sentido, que nessas regiões do astral superior, os espíritos eles não estão jungidos à sexualidade igual aqui, porque lá não precisa nascer espírito de espírito. Então a matéria grosseira, igual a gente tem aqui, com esse arraste que a matéria faz conosco, com os distúrbios que a gente tem na sexualidade e na afetividade, é coisa de quem ainda está jungido a uma matéria grosseira, qual de um planeta de prova e de expiação. Então, acaba que lá a gente conhece uma realidade que a gente não divisa aqui, não enxerga. Muito mais estuante, palpitante, diversificada e feliz, que a gente não alcança enquanto a gente está encarnado por causa do véu da carne sobre nós. É como uma viseira, um antolho que não deixa a gente divisar o que é o esplendor do mundo espiritual. Por isso que quando a gente fala a questão de estar encarnado aqui, acaba que nós temos os aspectos da nossa sexualidade, da nossa afetividade, que são riscos que nós corremos, junto com as bagagens que nós trazemos, com os débitos que nós temos, com as nossas fraquezas e com as diversas cegueiras que estar num corpo de carne nos propicia. Então a Alcione, ela já estava no mundo aí feliz, e se ela viesse a encarnar na Terra, pela questão da expressão da sexualidade aqui, ela ia ter a experiência de se sentir atraída pelo Pólux,
que era o grande amor da vida dela, mas ele estava ainda numa região umbralina e ela já estava no mundo feliz. Ele sentiara em algum momento da jornada evolutiva, enquanto jorneador de ambos, mas ela subiu mais rápido e ele ficou. Mas continuava sendo o grande amor da vida dela. E acabou que, quando ela pede para reencarnar por um pedido que ele fez para ela, o maior dela explica o risco que seria para ela, mesmo o espírito superior, entrar num corpo feminino e encontrar o grande amor da sua vida também encarnado num corpo masculino, pelas leis de atração que existem, enquanto aqui na Terra. E ela bateu o pé porque queria vir, sim, e ele alertando ela que ela poderia se complicar moralmente, ela poderia criar débitos, ela que já não tinha situações de karma, de erros pregressos para resolver, porque já tinha feito isso lá atrás e se elevado, ao encarnar na Terra poderia acabar aí fazendo novos débitos. E mesmo assim ela quis vir. E houve um momento na interação dela com o Pólocos, que é o amor da vida dela, que também encarnado. Ele era alguns anos mais velho que ela. E eles estavam ali num momento de uma festividade da igreja, porque ele era padre, e ele pega uma flor e beija, dá para ela, e ela beija e o devolve. E foi ali um fraquejar que ela teve. Tanto que naquele momento ele disse que ia largar a batina para poder ficar com ela. E ela diz que se ele largasse a batina, ela não ia casar com ele. Então não adiantava ele largar por causa dela. Mas foi uma fraquejada que ela deu. Num outro dado recorte, ela começa a chorar pela dificuldade que foi para ela se manter, sem envolver afetivamente com ele, num relacionamento de namoro. E vai trazer essa questão da encarnação na Terra enquanto uma vulnerabilidade que isso representa para nós. Agora, se Alcione, já um espírito elevado, puro, que desce para a Terra, correu esse risco, deu esse fraquejo, imagina o que sobra para nós. Espíritos ainda endividados até a cabeça, entornando de dívida, cheio de coisas para resolvermos, moralmente falando, com karmas ainda complexos, sombreados de situações calamitosas e clamorosas que cometeramos e que a gente precisa solver com as nossas boas obras. Qual não é o risco de estarmos encarnados na Terra? Por isso que enquanto a gente estiver encarnado aqui, a gente não pode dar o grito da vitória, comemorar, porque enquanto a gente estiver encarnado aqui, o risco de cair ele é iminente. Eu vou ter que ir fazendo frente a isso, com a minha vontade, com a minha vigilância, com a minha persistência no bem, com os sentimentos que vencem as nossas feridas inflamosas do egoísmo e do orgulho, que é a humildade, a caridade. Aí é que vai sendo possível. A gente dando um passo após o outro nessa alvenaria, a gente vai pondo um tijolinho após o outro, e se a gente perceber que deslizou, que caiu, porque nós vamos cair, a gente já levanta logo e já resolve. Já vai em busca de consertar aquilo. Por isso que quanto mais olhar aberto eu tiver, melhor. Porque eu já percebo que eu caí, em vez de negar que eu caí, eu assumo, vou lá e resolvo. Porque se eu nego, aí eu já não diviso aquela queda com a rapidez que poderia e não conserto quanto antes. Agora, se eu assumo e estou aberta para poder colher a minha queda, eu já consigo resolver num tempo hábil, com a economização do tempo, porque eu vou ser mais rápido para fazer aquilo. Nesse sentido, que Côncio não vai ser trago para nós, se o nosso organismo físico pode ingerir venenosos alimentos que nos intoxicam os tecidos, também o nosso perispírito
pode absorver elementos degradatórios, que nos corrói os centros de força, com reflexo sobre a nossa material célula. E nesse sentido que a nosso psíquico, enquanto encarnados, precisa atingir a disciplina dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. Agora, se ao invés disso eu me alimento com paixões que me desarmonizam com a realidade, a qualquer momento eu posso intoxicar-me com as mentais emissões daqueles com os quais convivo e que estão no mesmo estado de desequilíbrio que eu ou pior. Nós poderíamos considerar que absorções como essas podem traduzir fenômenos sem importância maior, todavia, em casos MUI, são suscetíveis de ocasionar desastres perigosos orgânicos. Normalmente isso vai acontecer quando os interessados diretos não têm vida de prece, de vigilância, cuja benéfica influência pode anular males inúmeros. E nesse sentido que vai ser trago aí que aquele que se fechar às regeneradoras ideias, se fugir às leis de cooperação, vai experimentar as legítimas consequências. Nesse sentido que, se nós considerarmos alguém, mesmo que infensa religião, em suas naturais meditações, recebe auxílio? Recebe. Visto que, mesmo que ela tenha essa postura infensa, se opondo àquela religião, mesmo recebendo auxílio vai ser menor, não obstante. Porque a sua capacidade de recepção dessas energias é menor. E nesse sentido que, se ela ficasse integralmente mergulhada nas sombras da maldade e da ignorância, permaneceria distante da cooperação da superior ordem, e as suas físicas forças sofreriam violentos desgastes inevitáveis pela continuidade da mental intoxicação. E nesse sentido, que quando a gente fala, por exemplo, da mental perturbação, é ascendente de processos graves patológicos. Porque quando eu aflijo o meu psíquico, eu altero as funções do meu organismo. Por isso que qualquer inquietação íntima é desequilíbrio e as orgânicas perturbações são as enfermidades. E nesse sentido que, se o indivíduo ele produz pensamentos destruidores e terríveis que segregam venenosa matéria, vai imediatamente ser atraído para o seu ponto orgânico mais frágil. No caso, o seu órgão de choque, que pode ser o coração, pode ser o rim, pode ser o fígado. E nesse sentido que nós temos aí na intimidade de um órgão afetado por esse momento, como um fígado, movimentos que vão acontecer enquanto aí dos glóbulos vermelhos, ações combinadas da digestão e o próprio metabolismo proteico. Agora, na luta titânica em que eu me empenho para vencer a mim mesmo, a firme vontade de acertar é nossa âncora de salvação. Por isso que
nós precisaremos alijar a carga de força destruidora que tenhamos acumulado no nosso cosmo. Porque nós não seremos fortalecidos nos nossos erros, mas amparados enquanto errantes. E nesse sentido que quando estamos sendo dispersos para as consequências práticas das nossas deserções e aquilo que nós precisamos correr atrás, isso vai dizer de uma postura mental que nos tira de cruéis pensamentos que fabricamos para nós, mas também de pensamentos de represália e angústia que provoquemos nos outros. E nesse sentido, gente, que nós temos aí esse chamamento que vai dizer também da multiplicação daquilo que é dado para mim. Porque nós só vamos conseguir nos mantermos minimamente equilibrados se estivermos no movimento nobre. Porque a partir do momento que, pelo nosso interesse na sagrada aquisição do bem, seja mantido por nós acima de qualquer transitória preocupação, a gente já pode esperar progresso incessante das nossas radiantes faculdades, não só pelo esforço próprio nosso, mas também pelo concurso do mais alto de que nos faremos merecedores. Quando eu sou encontrada no movimento da mão na massa, empenhosa, engajada no dever, nessa renúncia estuante, entusiástica, perseverante, leal, que é quando eu perco a minha vida para que Jesus seja encontrado. Nesse sentido que, quando existe uma fiel disposição de cooperar a serviço do próximo, as autoridades benfeitóricas designam entidades benevolentes e sábias para as orientarem indiretamente, utilizando a sua vontade boa e enriquecendo-lhe o valor próprio. Agora, aqui a gente está falando de serviço espontâneo, e são poucos que demonstram isso. Por isso que Jesus vai dizer: peça ao Pai mais operários, porque a messe é grande e os operários são poucos. Porque muitos, não obstante sincero e bondoso na sua convicção, aguardam a curadora mediunidade, como se isso fosse um acontecimento miraculoso e não um serviço do bem, que pede a nós o laborioso esforço do começo. Agora, nesse sentido que nós somos orientados para o grande domínio que precisamos ter sobre nós mesmos, equilíbrio espontâneo de sentimento, amor acendrado ao semelhante, compreensão alta da vida, vigorosa e profunda fé e confiança no divino poder potente. E nesse sentido que nós temos aí assistência prestada pelos benfeitores, porque nos percebem ainda incompletos, frágeis, inaptos. Mas, na execução da tarefa ao qual nós estamos subordinados, não basta boa vontade. Nós precisamos revelar qualidades determinadas de superior ordem e certos especializados conhecimentos.
Para a gente satisfazer em serviço semelhante, o mínimo é nós conseguirmos manter um superior padrão de elevação mental contínua, que é uma indispensável condição à esterilização das adiantes faculdades. Por isso que nós precisaremos ir em busca desse fanal, visto que nós necessitamos sermos capacitados, e se eu dou minha cota de elevação, de devotamento, de renúncia espontânea, e por isso que aqui não é algo imposto, mas é voluntário, é uma vocação de me doar, de me perder em prol do outro, e de suar, de servir, e não de que isso venha em minha direção, sob que capa for. Mas eu me coloco no movimento que eu faço, entregando o que sou, o que movimento, para que outrem seja beneficiado. E aqui, gente, como isso não vai ser trago como condição sine qua non. Então, nós estamos falando do mínimo, para que, de fato, eu possa avançar nesse caminho e ser considerada digna pelos benfeitores de ser aptada por eles, capacitada. Até porque nós estamos falando aqui de algo que eu preciso oferecer, da cota que eu estou suando e sangrando naquela direção. Então, nós não estamos falando de receber, mas de dar, do que eu movimento na direção do meu entorno. E no tópico 476 do Livro dos Espíritos, vai trazer uma resposta que tem a ver com isso que nós estamos colocando, que quando o indivíduo é um homem de bem, porque tinha sido feita uma pergunta sobre um mau espírito fascinando alguém que, no caso, está subjugado. E essa pessoa que está sendo fascinada pelo espírito mal não percebe. Se uma pessoa terceira pode fazer cessar essa influenciação nefanda e quais os requisitos que ela deve ter para isso. E vai ser respondido que, se é esse homem bonoso, a sua vontade pode ajudar ao pedir a intervenção cooperosa dos espíritos bons. Porque quanto mais um homem é de bem, mais ele tem poder sobre os imperfeitos espíritos para afastá-los e sobre os espíritos bons para atraí-los. Agora, se aquele que está subjugado não consentir nisso, resultará inútil qualquer tentativa nessa direção. Porque há aquele indivíduo que gosta de sentir uma dependência que satisfaça seu desejo e seu gosto. Em caso qualquer, aquele coração puro é que vai poder fazer alguma coisa. O coração impuro não poderá fazer nada. Porque aquele que está impuro, os espíritos bons o desprezam e os espíritos maus não temem. E nesse sentido que, para que nós tenhamos condição de sermos usados na leira do bem, eu preciso cultivar a pureza, eu preciso cultivar a bondade, que é uma intrepidez, que é uma escolha. Até porque, como Jesus vai dizer na cura de um leproso, que ele houvera descido do monte, muitas turmas o houveram seguido, e ali com aquelas turbas, um leproso se aproxima, o reverencia e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus então estende a mão, toca ele e diz: eu quero, seja nesse momento purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E Jesus fala para ele: olha, não diga isso a ninguém, mas vai lá, se mostra o sacerdote, apresenta a oferta que Moisés houver ordenado, testemunho para eles. Então Jesus traz para nós que a verdadeira caridade, ela é discreta, ela é portar dentro da alma. Porque mesmo que seja uma atitude que eu faça e que se externa,
O móvel por trás não é eu saber daquilo que eu estou fazendo, a minha mão esquerda saber o que está fazendo a minha mão direita. O móvel por trás é o serviço pelo serviço. É o benefício que está sendo espargido pelo benefício. Por isso que quando Jesus realizava, ele já dava orientação. Não diga a ninguém. Mantente no propósito elevado que você está divisando a partir daqui. E nesse sentido, mostrando para nós que nós precisamos focar em fazer incementação, não preocuparmos com o resultado e nem de vermos aquilo que nós estamos fazendo, mas de simplesmente fazermos. De maneira que a gente foque no trabalho, pelo trabalho nobre. Por isso que essa é uma ensancha que nós recebemos e vai dizer que aqui nesse orbe que nós estamos, de fato é uma aferição, e essa aferição vai trazer para nós que nós iremos aí nessa circunspecção, nessa sabedoria, nessa prudência, cuidarmos para não cairmos em aparência, para não sermos ludibriados por aquilo que é material. E ao mesmo tempo, gente, essa doação que é porta dentro da alma. Porque é uma doação que não precisa ser visto por mim mesma aquilo de bom que eu estou fazendo. O que eu preciso é pegar e fazer. Então eu não foco nem em ficar no autorregistro de benefícios que eu esteja espargindo, até porque isso por humano é do Cristo. Mas por outro lado eu foco nessa proposta. E com isso eu vou me aptando, me capacitando a essa doação, a este regime ininterrupto, ad constante, que vai nos permitindo então ir refazendo a nossa circuitaria, harmonizando ela. E isso redundará numa capacitação maior de resistência, força moral, de caridade, em que a gente vai, a partir dessas interligações, conseguindo, nesse estreitamento desses feixes, termos aí uma aptidão moral e podermos então ir diminuindo os nossos erros, aumentando os nossos acertos.